Andrezinho saiu do caminho de Deus. Mas, assim, minha infância foi ótima, graças a Deus, né? Peguei o tempinho ainda, futebol, queimada, esconde-esconde, muitas brincadeiras ainda. Fez parte aí da minha infância aí. Ah, entendi. E lá na escola? Estudava lá no Gramadinho mesmo? Não, estudei aqui em Itapetininga. Estudava aqui? Estudei aqui mesmo. Morava lá e estudava Isso. aqui? Meu pai, na verdade, morou. Meu pai nasceu, né? Ah, seu pai nasceu Isso, lá. no Gramadinho. Ah, E aí ele veio morar no bairro da Conceição. Aí depois, entendi. quando meu pai casou, né? Jovem ainda veio para Sei. Itapetininga. Mas eu nasci aqui mesmo, na cidade. Eu Ah, estudei todo o entendi. tempo aqui mesmo, né? Então meus Ah, pais, meu pai que veio de lá. entendi. E como que era lá na infância? Era mais tranquilo? Você sempre foi tranquilão ou não? Cara, Você foi tranquilão ou era não, igual? Não? não, nunca fui. Diz que todo baixinho ali, ó. Não, tranquilo? Não, nunca fui, cara, nunca fui. Eu sempre fui, assim, o agitado da família. Ah, É tá. engraçado que, como contei agora um pouquinho do meu pai, né? Eu sabia que eu ia abrir essa ferida hoje, mas é necessário para que muitos entendam, né? Na verdade, como o irmão falou, né? O podcast de hoje é pra gente se conhecer um pouco mais. Então, assim, eu sempre fui agitado. Eu era o caçula dos homens, mas sempre fui agitadão. Então, eu me lembro que chegou uma época da vida assim que a gente passou até necessidade. A Hum, gente chegou, não passamos fome porque meu pai sempre fazia ali o rebolado dele, né, para manter os filhos dentro de casa. Então, assim, eu me lembro que, acho que muitos vão lembrar agora daquele pão bengala que as pessoas falavam, né, que é um pão grande assim, francês. Então, meu Eu pai não lembro, comprava, não. né? Não lembra? Não? Eu não lembro, não. O Marcão tem seus 10 anos de idade, né, Marcão? eu tô tendo do filão. Do filão? Quase, Do quase. filão, né? Então, meu pai comprava aquele pão, era engraçado, rapaz. Ele cortava assim o pão e dava um pedaço para cada um, né, dos filhos, né? Nós, na época, quando minha mãe faleceu, eu já tinha praticamente duas irmãs casadas. Então, meu pai cortava o pão e um pedaço para cada um. E o Andrézinho ia lá e trocava um pedaço dele, o pedaço dos irmãos com ele, né? Porque meu pai falava, ó, hoje você varre o chão, você arruma uma cama, você dava, assim, as diretrizes, né, funções Sei. para os filhos limpar a casa, porque o pai trabalhava. E eu ia lá e falava pra minha irmã, né? Falava, ó, se você me dá um pedaço de pão, eu faço a sua parte. Às vezes quebrava algo, o copo, assim, aí eu falava que era meu irmão, minha irmã, mas meu pai sempre sabia que eu era o peralta ali, né, da Ah, casa. Mas assim, a peraltice mesmo de criança, né? Mas eu era o fora do quadro ali. Até hoje, eu. da hora. Pois é, uma benção. Mas e daí, você falou que vocês eram em 13, isso? 13, Isso. 13 irmãos. Uhum. Aí ali na sua infância, ali na escola, você já foi. Mas na escola era do mesmo jeito em casa ou não? Não mudava muito, viu, Não ele? mudava muito? Não Não? mudava muito. Na escola era o peralta também. Na escola sempre fui assim, estudava, viu? Fazia parte Estudava? do estudo, porque o pai cobrava. O pai Ah, chegava e era um homem assim que ele. É o rigoroso da época, né? Mas era um pai sempre presente, era um excelente paizão. Do meu tamanho, assim, mas excelente paizão, né? De homem e coração. Então ele sempre queria que a gente estudasse, sempre falava aquilo que hoje eu falo para minhas gerações, né? Meus filhos, que logo eu vou falar deles também. Sempre estudar, buscar algo sempre melhor na vida. Então meu pai sempre cobrava isso, mas fugia, viu? Tinha é. as matadinhas de aula aí, tinha. Porque assim, na verdade, assim, eu gostava muito de futebol. Então, começava as aulas lá, às vezes saía pro intervalo assim, ficava escondido atrás do pilar na escola, né? Aí começava a educação física da outra Entendi. turma, eu escolheu. Então sempre tinha esse propósito, né? Ficar matando aula, ficar jogando futebol. Mas Entendi. foi tranquilo. Mas e daí, mas assim, mas você chegou a entrar em escolinha, essas coisas assim? Cheguei. Chegou. Com 9 anos de idade, eu já estava jogando num clube, né, que tinha em Itapetininga, que hoje já não tem mais, né? Posso dizer o nome aqui, não? Pode. Era o Tigre Paulista, né? Que fazia parte lembro do do time. bairro. Então era um time Não que era tava. como que era o nome dele lá? O João Máximo lá, João Massa, o João do Tigre, né? Que falava, João do né? Tigre. Então eu joguei muito tempo ali futebol com ele ali. Então, conforme a gente jogava futebol, o pessoal ia conhecendo. E por ser baixinho e magrinho, então era liso, né? Pra jogar bola. Então aí o pessoal, logo já fui pro Bancardos, fui pro Venâncio. Logo já Entendi. conheci daí o que hoje é nosso irmão também, né? De
dentro da RCC, que é o Marinho, né? O Marinho? O Marinho foi meu professor, Marinho, Tinhola. Outro dia eu vi ele e falou, Marinho, lembra de mim? Ele, André, não vou lembrar de você, mas diga aí. Falei, nós jogamos bola junto. Joguei no Derac também, Derac já tinha... Isso, é um povinho meio aí, não vou falar antigo, um povo mais vivido, né? Um povo mais vivido aí. Então, teve esses momentos. Aí, eu lembro até quando eu fiz uma peneira para ir para São Bento, Sorocaba, e deu tudo certo. E aí meu pai não deixou nós ir, porque a gente era muito pequeno, né? Então, até hoje eu sou pequeno ainda, viu? Hoje eu não cresci muito. Gente, vou dar muita risada hoje, viu? Vou dar muita risada hoje aí. O que pra muitos é bullying e pra mim é brincadeira. Então, aí chegou nesse momento e gostava muito de futebol, mas muito futebol. E as coisas foram acontecendo, chegou uma época que eu até ganhava pra jogar futebol. Certo. E isso não saiu muito do sangue, viu? Que até há pouco tempo, poucos anos atrás ainda, eu fui para um time aí e comecei a treinar os meninos jogar futebol, era coisa que eu gostava de fazer. Logo eu peguei categoria feminina para tomar conta. Hoje as meninas estão aí, estourando aí, jogando futebol aí, né? Bastante aí. Mas gostava assim do futebolzinho, viu? Muito, muito, muito. Mas mas já chegou, você só mais o São Bento daí que você chegou a fazer teste, chegou para algum lugar, assim? Foi só São Bento mesmo. São Bento mesmo. Isso, fizemos um teste lá e deu tudo certo. Aí vieram falar com meu pai na época não deixou. Até então porque era moleque ainda, né? De 10 a 11 anos, não me lembro muito bem. Não vai me forçar a memória, já tô chegando aos 40, então tá difícil. Mas foi isso, foi mais isso mesmo a situação. Vocês tinham quantos anos mais ou menos? Fazendo esse teste, diz? Fazendo esse teste? Era isso aí, de 10 a 11 anos de 10, idade. 11 anos? E outra, estudava também, né? E tá. aí o pai já não achou melhor não ir. E naquela época também, William, nós tínhamos aqui na cidade de Itapetininga, que hoje tem, né, para o menor aprendiz, que é o guarda-mirim. Mas naquela época a gente foi guardinha-mirim e fiquei 9 anos na corporação do guardinha-mirim. 9 anos? 9 anos eu fiquei lá. É tempo, né? 9 anos fiquei lá. Então entrei lá. Gostava do celular. Gostava. Tornaram bastante, né? Tornaram bastante. Entrei lá com 9 anos e alguns meses, né? Com 10 anos eu fiz a provinha na guardinha, passei e fiquei na guardinha mirim. Então eu já ia pra guardinha de manhã, tarde pra escola. Entendi. E quando consegui um emprego integral, que apareceu pra mim, né? E aí eu fui estudar à noite. Até mesmo assim, contrariedade do pai, mas foi preciso, como falei. Foi o primeiro emprego seu ali? Foi o primeiro emprego no guardinha mirim. Fiquei 9 anos lá. E eu e meus outros 2 irmãos fomos todos guardinha mirim. E como falei, só relembrando um pouquinho, né? Nós passamos necessidade dentro de casa. Chegou uma época, irmão, que a gente não tinha energia elétrica, a gente não tinha água para beber. Eu lembro que nós pegávamos a latinha, né, no braço. E meu pai, que era mais forte, né, pegava latões grandes de água, nós íamos no vizinho, pegava no poço artesiano, né, e trazia. Essa água era para o banho, essa água era para almoço, essa água era para janta. E me recordo, assim, muitas vezes também, assim, a gente tá comendo fubá. A gente almoçava fubá, a gente jantava fubá. Não tinha mesmo, sabe, as coisas para comer. E hoje eu tenho a minha geração, né, como eu falei agora, daqui a pouco eu vou falar dos meus filhos, que filho é uma benção na vida da gente. Eu me lembro que meu pai muitas vezes brigava com a gente. Vai pra escola, até às vezes eu não entendia. Hoje eu compreendo porque meu pai mandava a gente pra escola. Porque lá tinha que comer, lá tinha que beber, né? E me lembro também, assim, de algumas vezes pegar meu pai enxugando o rosto. Eu não entendia muito bem, né, o que estava se passando. Hoje compreendo. Quantas vezes acho que aquele homem não chorou, né, pela falta. Porque eu acredito assim, irmão, e você que está aí na sua casa, né, assistindo essa live aí, que a pior coisa que hoje tem ainda é seu filho pedir algo para você e você não poder dar. Então aquilo dói no coração da gente de uma certa forma, que, poxa, eu queria dar o melhor, né? Mas também aprendi com meu pai que você também não pode dar tudo pro seu filho. Ele tem que entender que ele tem que ter algo na vida dele, mas tem que ser conquistado. Ele tem que correr atrás. Mas, assim, meu pai segurou essa peleja por muito tempo. Voltando no assunto, irmão, então fiquei 9 anos no guardinha-mirim, né? Lá eu aprendi muito. Só voltando aqui, assim, nesse tempo aí, quando você falou que você passou fome, teve dificuldade, vocês eram em 13 mesmo, irmãos? Não, a gente já estava dentro da casa do meu pai, que eu me lembro, estávamos em 5 pessoas. 5 pessoas? Isso, 5 pessoas, né? E daí o mais velho, quem que era? Você? O mais velho, na época ainda, a gente passou essa necessidade, era meu irmão. Tinha quantos anos? Esse meu irmão, ele estava... não vou me lembrar, irmão. Esse meu irmão foi assim, uma história assim, irmão, que eu vou contar rapidamente.
Esse meu irmão, infelizmente, o mundo tomou muita conta dele, tanto que hoje eu aprendi isso, né? E rezo muito pela alma desse meu irmão. Esse meu irmão, que foi assim, William, em 1994, nesse ano, que eu estava entre média mais ou menos de 8 a 9 anos de idade, Sei. nesse ano minha mãe faleceu. No Entendi. mês de maio, se eu não me recordo muito bem, maio. Quando foi em junho e julho, o Brasil estava sendo tetracampeão daquele ano, né? E quando minha mãe faleceu, esse meu irmão mais velho, que se chamava Paulo, hoje eu tenho um sobrinho com esse nome, né, em memória a ele que meu irmão colocou, meu outro irmão colocou, ele tinha muita ligação com a minha mãe. Então, nessa época, a gente já estava sem água e sem luz em casa. Então, estava no escuro, né, à base de vela. E como ele tinha essa afinidade com minha mãe, sentia muita falta da mãe. Nossa, imagina, 3 crianças chorando no ouvido do pai, a falta da mãe, né? Sentindo saudade. E ele mais velho, então ele acabou tirando a própria vida dele na sala do meu pai. Porque na época era casa simples, não tinha reboque, não tinha nada na parede. Então tinha as vigas que passavam. Ele pegou uma corda e se enforcou na sala do meu pai, né? E tinha mais coisas além disso, né? Por trás disso. Então tinha esse meu irmão mais velho aí, que aconteceu isso com ele, e hoje a vida me ensinou muito isso, né? Como ter uma família de verdade. Entendi.